programa de hoje você vai acompanhar ainda mais sobre a trajetória e a carreira profissional de Beto Simonetti, o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que estará centrado neste triênio, segundo ele, nas principais questões corporativas e na defesa das prerrogativas dos advogados, com olhos abertos à evolução do cenário socioeconômico do país. Isso e muito mais você confere agora no OAB Entrevista Especial. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral sempre foi apaixonado pela advocacia, amor que transformou o sonho de um estudante de direito na realidade de ocupar um dos cargos mais importantes do judiciário, a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Amazonense de origem, Beto Simonetti, como também é conhecido, nunca negou o apreço pela profissão e faz dela o seu maior alicerce. Quem é Beto Simonetti? Uma pessoa que tem um caráter maravilhoso, está sempre disponível a resolver as situações que se aparecem. É uma pessoa muito caridosa, meigo e que age dentro dos padrões em que foi criado. Dentro do caráter, na honestidade. O Beto é o amor da minha vida. Nós estamos juntos há quase 30 anos. Ele é o pai amoroso da Beatriz e do Bernardo. É um homem extremamente dedicado à família. É um homem que gosta de compartilhar conosco os seus ensinamentos da vida, as suas conquistas. É um homem caseiro, o homem que ama os cachorros e que no seu tempo livre gosta de cozinhar para a família como uma forma de diversão, não só dele, mas de todos nós que estamos em torno dele. Beto Simonetti sempre foi um homem apaixonado pela advocacia, um homem de ordem e tem a sua história de vida muito ligada com a história da advocacia amazonense e com a história da advocacia brasileira. E esse sentimento de irmandade me deixa muito suspeito, para falar sobre suas qualidades, mas é um cara de hábitos simples, amigo dos amigos e que vai muito levar esses hábitos simples da sua vida, esse sentimento de amizade, de carinho para as pessoas no dia a dia do que faz. Não tenho dúvidas de que o Beto amigo não é um Beto tão diferente assim do que será o Beto gestor da advocacia brasileira. Sempre com amor no coração, amor à advocacia e muita vontade de fazer o melhor. Com 43 anos de idade e 21 de profissão, Beto aprendeu na prática a valorizar a OAB e a defender as prerrogativas profissionais da advocacia. Ainda jovem, começou cedo a caminhada na Ordem como integrante da Comissão do Advogado Iniciante, equivalente hoje à atual Comissão da Jovem Advocacia. Foi conselheiro federal pelo Amazonas, secretário-geral da OAB, diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, ouvidor-geral do Conselho Federal e coordenador nacional do Exame de Ordem Unificado. Formado em Direito e pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, ele é o segundo amazonense a assumir o posto mais alto na OAB. O presidente Simonetti, no âmbito da OAB, já desempenhou importantes tarefas, como a coordenação do exame de ordem, a direção-geral da Escola Nacional da Advocacia, a ouvidoria geral da entidade, foi secretário-geral da ordem, conselheiro federal por vários mandatos, portanto possui experiência, conhecimento para bem desempenhar a função e tem característica muito adequada para este momento histórico. O equilíbrio, o diálogo, a sensatez são virtudes necessárias para liderar uma entidade tão relevante à sociedade civil brasileira quanto é
a Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos em boas mãos com Beto Simonetti à frente da presidência da OAB, que certamente fará uma gestão de portas abertas à advocacia, à cidadania, à defesa do Estado democrático de direito e à construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária em nosso país. O Beto, ele é uma pessoa surpreendente. Ele veio trabalhando também já há 20 anos no projeto de ser presidente nacional da OAB. E fez esse projeto com muita habilidade, conquistando amigos, conquistando aliados, ou seja, o Beto é um político nato de habilidade que não precisa ser nem contestada porque o resultado está aí. Tudo isso começou inspirado em um movimento no ano de 1992, quando meu pai, levado por muitos amigos, por um grupo de advogados amazonenses, se candidatou a primeira vez a presidente da OAB do Amazonas. Então, naquele momento, eu, na altura ali dos 12, 13 anos de idade, fui levado para dentro desse movimento, algo que me entusiasmou muito, e a partir dali eu tive certeza, cada dia mais, que eu queria ser advogado e um dia poder ocupar a presidência da ordem. Eu nunca tive nenhum interesse em outra carreira jurídica. Sempre quis a advocacia, justamente inspirado por tudo isso, inspirado pelo meu pai, inspirado por tudo aquilo que ele incutiu em nós, enquanto ser humano, enquanto um homem e, sobretudo, enquanto advogado. Então, a advocacia sempre foi a minha única opção. O trabalho é e sempre foi firmado no compromisso com os estudantes de direito, advogadas e advogados de todo o país, cujo lema refletiu na sua principal bandeira de gestão à frente da presidência do Conselho Federal, OAB de Portas Abertas. O nome dessa gestão, que é OAB de Portas Abertas, né, desse triênio que se inicia, remonta o nome da chapa, né, OAB de Portas Abertas, do nosso presidente de sempre, Alberto Simonetti Cabral Filho, que presidiu a nossa Ordem do Amazonas por 4 oportunidades. E eu acho que essa experiência de uma OAB de portas abertas, de alguém que recebe a advocacia com carinho, né, que sabe as necessidades da advocacia, é o que esperaremos do Beto Simonetti. Não tenho dúvidas de que esse ideário do Alberto Simonetti Cabral Filho ainda vive, né? Ainda vive no coração dos amazonenses, ainda vive no coração do Beto, e essa OAB de portas abertas vai viver no coração de cada advogado e advogada do Brasil. Todo esse caminho que o Beto trilhou de luta pela classe, de amor à advocacia, de uma OAB mais igualitária, é herança dos ensinamentos, dos princípios e dos valores que ele adquiriu do pai dele. Tio Simonetti, ele foi presidente da OAB por 4 gestões e ainda hoje, mais de 10 anos depois da sua morte, ele ainda é a grande referência da advocacia no Amazonas. Mas ele, fora da ordem, era um homem simples, um visionário e uma pessoa que dedicou boa parte da sua vida à luta da justiça, à defesa da advocacia. Um homem humano, um homem amigo, um homem de relações fraternais, que nunca se limitou a ajudar quem quer que seja em nenhum momento da vida em que foi procurado para fazê-lo. Um homem que sempre esteve à disposição dos seus, à disposição da sociedade, um homem extremamente divertido, alegre, um excelente pai que soube nos educar com algum sacrifício, né? E todo mundo passa por muitos sacrifícios, mas nunca permitiu que nós passássemos por nenhum tipo de privação. Nunca economizou na nossa educação. Posso dizer que, sem sombra de dúvida, foi o melhor amigo que eu tive na vida. A ética, a seriedade, mas tratar tudo com muita leveza, né? Fazer com que as pessoas que trazem suas agruras para dentro da ordem, elas sejam tratadas de forma humanizada.
porque foi assim que ele nos ensinou a tratar as pessoas e as coisas. Então, esse grande legado dele de ser um homem fraterno, um homem que abraçava a todos que eventualmente, em qualquer situação, precisou recorrer a ele, uma instituição, e havia uma simbiose clara entre ele e a ordem, sempre houve. Então, o maior legado dele realmente, que ele nos deixa, por toda a sua passagem na OAB, é exatamente essa, é de fazer as coisas de forma humanizada, leal, honesta, fraterna. Ouvir e compreender as necessidades da advocacia sempre foi prioridade para o Beto. A bagagem profissional que ele hoje apresenta à frente da OAB parte das demandas e de tantos vínculos feitos ao longo de toda a sua jornada. Nessa missão, ele se tornou imprescindível no respeito integral aos advogados, a proteção às prerrogativas, a interiorização da profissão e o fortalecimento de uma gestão que não deixa de avançar, uma OAB de diálogo, inclusiva e com independência institucional. Os trabalhos da ordem são muito dinâmicos, né? As bandeiras vão surgindo, as prioridades vão chegando e algumas coisas não é que são esquecidas, mas elas não são priorizadas. E a ordem tem, nesse momento, a obrigação de fazer um resgate com a advocacia do interior. Isso é um reclame dessa advocacia. Eu venho de uma região, eu venho do Amazonas, onde as distâncias são quase que continentais. Temos regiões fronteiriças que estão a 2 horas de voo de Manaus, então quase a mesma distância de Manaus a Brasília, que é a capital federal, por exemplo. E essa advocacia, não só do Amazonas, só exemplifico agora, mas a advocacia do interior do Nordeste, a advocacia das outras regiões que sofrem muitas vezes com a pouca presença da instituição. Então, interiorizar a advocacia, fazer esse resgate com a advocacia do interior e levar à advocacia do interior todos os benefícios que gozam os advogados das capitais. Isso sempre foi um reclame da advocacia interiorana, né? As distâncias, o braço da ordem não conseguia alcançar muitas vezes o assistencialismo através das caixas de assistência, não ter presente, por exemplo, um representante das prerrogativas, quando eventualmente violadas as prerrogativas, não ter a presença do presidente da ordem em um tempo exíguo, quando há uma necessidade, justamente por conta da falta de estrutura e por conta das distâncias. Mas com isso, nós vamos fazer essa aproximação do interior com os grandes centros e com as seccionais. Eu acho que qualquer construção, ela tem que, antes de qualquer embate ou discussão, ela tem que partir do diálogo. As pessoas têm que saber o que nós queremos para que nós possamos dar oportunidade das pessoas de nos atender ou não, né? A dialética faz parte de tudo isso e é muito importante que nós tenhamos aí o diálogo como mola propulsora das soluções de todos os problemas que nos são apresentados, né? Se nós levarmos, se nós tensionarmos as relações, certamente tudo será mais difícil de conseguirmos. Eu não consigo aqui eleger a principal demanda que me foi trazida ao longo dessa caminhada. Eu já visitei as 27 capitais, passando aí por centenas de municípios no Brasil inteiro. Mas há uma grita da advocacia quanto à questão da defesa das prerrogativas, por exemplo, que a cada dia que passa nós nos deparamos com cenas de arbitrariedade ainda. E eu passei a fazer isso pessoalmente. Comecei a visitar cada estado onde havia uma severa violação de prerrogativa. Passei a participar desses desagravos públicos, passei a apontar aqueles que tentam detratar a advocacia e passei a ter isso como uma das maiores bandeiras da nossa gestão, que é a defesa de prerrogativas. Muitos avanços vieram, tivemos aí a lei que aprovou, a lei que após aprovada criminalizou a violação de prerrogativas. Estamos tentando colocar isso, tentando dar eficácia a essa lei. A cada vez que uma autoridade violenta uma prerrogativa, estamos vigilantes e nos insurgindo a cada vez que há uma violência,
Não necessariamente violência física, mas violência aos nossos direitos. Então nós estamos nos colocando como nunca, formando um grande time de defensores de prerrogativas que será espalhado por todo o país e estaremos vigilantes diariamente na vida de cada advogado, de cada advogada brasileira, presente para que essas violências não voltem a acontecer. E a cada vez que tentarem ou ousarem a violar as prerrogativas de um advogado ou de uma advogada brasileira, a ordem se fará presente. Há também quem conheça o outro perfil do presidente nacional da OAB, amigo dos amigos, amigo da família e amigo da advocacia. E isso quem faz questão de ressaltar são as próprias pessoas que convivem com ele diariamente. Veja só. O Beto sempre foi um amigo muito extrovertido, brincalhão. O Beto era aquela pessoa, aquela criança, que fomos criança, né? bem juntos, e lembro dele desde do colégio. Então o Beto sempre foi aquela criança, sempre foi aquela pessoa que chegava chegando. E chegando de uma forma muito espontânea e muito alegre. Não havia tristeza ou não havia qualquer coisa que ele já chegava, como disse, ele já chegava chegando. Ele alegrava o ambiente. Ele sempre foi um líder. Desde criança ele sempre liderou e tal. Ele liderava as brincadeiras, liderava o horário do recreio. Ele liderava até o sanduíche que a gente ia comer. Era uma figura. Até na hora da gente, vamos comer aqui, vamos comer ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ele sempre foi uma pessoa que marcou presença. Esse era o Beto. Desde criança, e isso não mudou. Ele foi ficando mais maduro, mais responsável, mas ele nunca perdeu essas características, que eu até acredito que herdou muito forte nesse sentido do tio Simonetti. Eu acho que ele herdou, talvez de um sangue italiano de Simonetti, essa coisa brincalhona, mas sempre muito líder. O Beto sempre foi isso, desde o colégio, eu estou falando aqui de colégio criança mesmo, alfabetização, até a gente jovem no colégio já indo para a formatura, indo já na saída do colégio para iniciar um outro processo, que era o processo dele profissional, que se tornou natural, né? Mas o Beto sempre foi assim, foi um cara que sempre foi um líder, extrovertidíssimo, divertido e que sempre chegava chegando. Assim, não existia você não perceber uma chegada do Beto no colégio ou dentro da sala de aula, ou qualquer intervenção que ele fizesse, se fosse uma brincadeira, se fosse uma coisa mais séria, ele ia sempre fazer de uma forma muito espontânea e muito engraçada. Assim, são características dele muito fortes. O Beto Simonetti, como amigo, é uma pessoa que ele dá as respostas, ele se preocupa com você, e não só com você. Posso dizer que o Beto, ele é uma pessoa muito família, o que eu admiro muito, e vejo um detalhezinho que a gente observa e a pessoa que está sendo observada não nota. No dia da posse dele, ele preocupado com os filhos, quem ia buscar os filhos no colégio, que horas eles iam sair do colégio, preocupado com a mãe dele, preocupado com a família. E também uma coisa interessante, que são nos pequenos detalhes que a gente vê se as pessoas se preocupam com os amigos, com a família. Ele preocupado no dia da posse com onde eu iria sentar, onde a minha esposa iria sentar. Então você vê que ele transborda a questão de amizade. Eu nunca faltei a nenhum amigo em nenhuma situação. Nunca tive, eu digo que a marca da amizade é que, da minha amizade com as pessoas, é que não me falta coragem, né? Então, independente de qual seja a situação, eu sempre tive presente na vida de todos os meus amigos que me chamaram, precisaram de mim.
qualquer situação da vida, sempre estive lá. Isso foi sempre uma característica, mas uma característica nossa, familiar, também recebido como legado do meu pai. Ele sempre foi amigo dos seus amigos e assim nós nos posicionamos, sempre fomos amigos dos nossos amigos. Eu pretendo ser o amigo dos quase 1.300.000 advogados. Eu espero que a advocacia, acreditando no nosso trabalho, acreditando na dedicação que nós estamos imprimindo à frente da presidência da Ordem, juntamente com a diretoria, com o nosso conselho, eu espero que nós passemos a impressão à advocacia que eles têm amigos a dirigir a instituição maior da advocacia. Então, eu me coloco nesse momento como amigo da advocacia brasileira, esperando, me utilizando daquilo que nos move hoje também, que é ter uma OAB de portas abertas, esperando manter as portas da Ordem abertas a esses quase 1.300.000 advogados e advogadas. Uma jornada repleta de desafios, sonhos e realizações sob o ponto de vista de quem conhece Beto Simonetti. Mas a trajetória desse advogado não acaba por aqui. A gente continua no próximo bloco. Não saia daí. Com discurso pautado na defesa das prerrogativas da advocacia, na independência da entidade e pela união da classe, Beto Simonetti estará à frente da OAB Nacional até janeiro de 2025. Como ele mesmo diz, abre aspas, meu compromisso com as advogadas e advogados é verdadeiro, é real, é honesto, é leal. Fecha aspas. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil tem reafirmado pelos 4 cantos do país que essa gestão seguirá pela transparência, ressignificação da advocacia e pela proteção do exercício legal da profissão. O pluralismo, a assistência, o fortalecimento das tecnologias, a inovação e a própria jovem advocacia também fazem parte desta gestão participativa do Conselho Federal da OAB. A missão é fazer um resgate da dignidade da advocacia. A pandemia nos impôs muitas dificuldades, as crises econômicas que já vinham se acumulando no Brasil trouxe à advocacia adversidades extremas e a advocacia está muito sofrida. Eu tenho ouvido, tenho visto isso. Não há porque aqui tentar tapar o sol com a peneira. Nós temos que encarar com responsabilidade essa realidade. E fazer essa redignificação é fazer uma aproximação, uma reaproximação da ordem com a advocacia, ouvir aquele choro no balcão que daqui do Planalto Central muitas vezes nós não conseguimos ouvir, e ajudar a enxugar essas lágrimas. É responsabilidade nossa amparar a advocacia do Brasil, é responsabilidade nossa fazer todo esse resgate, é responsabilidade nossa dar condições dignas também de trabalho, defender honorários, defender prerrogativas, é fazer com que o advogado tenha orgulho, mais uma vez e sempre, de dizer que se sente representado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já estive pessoalmente com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o Procurador-Geral da República, com alguns ministros de tribunais superiores, com o próprio ministro Fux, que hoje preside o Supremo Tribunal Federal e o CNJ, com o ministro Humberto Martins, com o ministro Emanuel Pereira, que preside o TST, e impondo o diálogo. Estamos buscando, na verdade, não impondo, buscando o diálogo para que nós consigamos construir as melhores pautas para a advocacia. Claro que ainda há outros atores com quem pretendemos conversar e estamos em busca de agendas. A gestão começou agora. Eu vejo que o Beto tem uma preocupação que é inerente ao cargo dele. Como ele é presidente do Conselho Federal, ele tem que adequar a gestão dele para o Brasil inteiro. E de presidente para presidente, eu diria o seguinte: Beto, o Amazonas está aqui, o Amazonas confia em você e nós temos certeza que os nossos projetos que nós fizemos em campanha serão cumpridos. No momento que ele se propôs a se candidatar, pela minha religiosidade, eu apenas pedi que, se fosse da vontade de Deus, que acontecesse. Que se fosse para o bem dele, Beto Simonetti, e da sua classe, os seus pares, que acontecesse.
eu disse a ele o seguinte: isso é uma bênção de Deus, mas uma bênção com muita responsabilidade. Ele botou uma bênção na mão dele para ele administrar nacionalmente a sua instituição. Então, que ele se empenhasse cada vez mais para fazer o melhor, que ele fosse cada vez mais humilde, parceiro e que administrava com sabedoria as necessidades da classe da advocacia. Orgulho amazonense, valorização e representatividade na advocacia. Esse, segundo amigos e familiares, será o legado de Beto. O Beto representa hoje o fato histórico de ser o primeiro advogado amazonense eleito pelo Amazonas que chega à presidência nacional da OAB, né? Isso é um fato de profundo orgulho para toda a advocacia amazonense. O Beto, por onde ele passa e por qualquer conduta que seja, da menor ao encontro dele com a pessoa mais humilde ou mais simples que seja, a conduta dele já nos orgulha pelo ser humano que é. Quem não o conhece, vai passar a conhecer a partir de agora, vai entender o que eu estou dizendo. Que vai conseguir também, sabe, se orgulhar de um amigo, de um colega de trabalho ou de um presidente. Que vai encher todo mundo de sentimentos bons, de realizações, e as pessoas vão se orgulhar dele. Eu diria para ele que eu tenho certeza que serão 3 anos de muito avanço, de muito crescimento e de muitas conquistas para todas as advogadas e os advogados do Brasil. Porque o Beto, ele se preparou muito para chegar aqui. Ele conheceu todas as necessidades, ele conquistou tudo isso passo a passo. E eu, como esposa dele, que acompanhei toda essa trajetória, posso dizer para ele que ele está muito preparado e que eu tenho certeza que ele trabalhará incansavelmente para fazer uma gestão de excelência, honrando o nome do pai dele, honrando todo o legado do pai dele e o nome da advocacia amazonense. Hoje o Beto é um orgulho para todos os amazonenses, mas principalmente para mim, para a Bia e para o Bernardo, que pudemos caminhar com ele durante toda essa conquista e aplaudir a cada vitória dele. Valeu a pena. O Beto, ele trilhou o próprio caminho dele dentro do Conselho Federal. Ele conquistou passo a passo toda essa vitória. A família, ela é sempre o esteio para tudo isso. É ela que faz as renúncias, tanto dele quanto nossa, que passa pelos sacrifícios, mas é ela que comemora junto todas as vitórias e todas as conquistas. E a realização do Beto, a vitória do Beto é a nossa realização, é a nossa felicidade. Então o Beto pode ter certeza que valeu a pena não só para mim, mas para ele e para os nossos filhos, que hoje ele tem o sonho dele realizado e nós estamos realizados em poder compartilhar com ele essas vitórias. Em poucos meses à frente da OAB, Beto já mostra que veio e soma muitas conquistas. Uma delas é a vitória no Superior Tribunal de Justiça, que acolheu por maioria os recursos especiais em que a OAB requer a fixação dos honorários de sucumbência em obediência aos critérios estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil. Em cada momento histórico, temos as respostas necessárias da OAB na defesa da advocacia e da cidadania. Sem dúvida alguma, os presidentes da entidade, ao liderarem as gestões respectivas, têm sim, cada um do seu modo, com suas características, bem respondido a esses desafios. E tal vem ocorrendo já nesses meses iniciais em relação ao presidente Simonetti, que tem se dedicado à defesa das prerrogativas dos advogados. A advocacia saiu muito machucada da pandemia, está muito sofrida. Os nossos colegas estão passando necessidades, inclusive, de sobrevivência. Então faz-se necessário esse olhar muito atento da entidade, da nossa OAB, à vida cotidiana dos colegas advogados. Esse tem sido o foco
do início da gestão do presidente Simonetti e penso que muito adequadamente vem fazendo com louvor. No início da gestão do presidente Simonetti, já podemos vislumbrar a que veio, porque tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados de um importante projeto de lei que amplia a proteção da profissão, do exercício profissional do advogado, que amplia a garantia da inviolabilidade do escritório de advocacia e, mais recentemente, no Superior Tribunal de Justiça, uma importante vitória que foi a definição de que todos os juízes do Brasil devem aplicar o Código de Processo Civil, aplicar a lei processual no que diz respeito aos honorários dos advogados. Respeitar os honorários. Honorários justos significam a sobrevivência da profissão. Significa advogado valorizado, o cidadão respeitado. São duas vitórias em pouco tempo de gestão que já significam e simbolizam e dizem a que veio a gestão do presidente Simonetti, que trará certamente muitas conquistas para a classe dos advogados. Para mim, Felipe Sarmento, que acompanho o nosso presidente Beto Simonetti agora no 5º mandato dele consecutivo como Conselheiro Federal, não é nenhuma surpresa a sua atuação brilhante à frente da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. O Beto, para além de ser uma pessoa extremamente agregadora, com um diálogo institucional com todos os poderes, sem nenhum desassombro, com todo o compromisso com a advocacia, isso decorre exatamente de toda a trajetória que ele tem no Conselho Federal. Eu tenho muito orgulho de vê-lo hoje à frente da presidência da OAB Nacional e tenho certeza que ele fará uma extraordinária gestão, como já demonstrou nesse início de mandato. Início de mandato em que a advocacia, a OAB tem se dedicado às pautas da advocacia. Uma OAB que tem se preocupado com honorários advocatícios, se preocupado com a questão de prerrogativas, que essa é a verdadeira pauta da OAB, sem descuidar, obviamente, da defesa da sociedade, da defesa da cidadania, mas, acima de tudo, uma OAB apartidária, uma OAB que dialoga com todos os atores, com todos os protagonistas do país, seja do judiciário, seja do executivo, seja do legislativo. A garantia do livre exercício da advocacia, que se traduz pelo cumprimento das prerrogativas da profissão, é também uma das missões essenciais da Ordem dos Advogados do Brasil. Para avançar na efetivação desses direitos, a atual gestão da entidade buscou reforçar o sistema de prerrogativas da OAB Nacional e articulou no Congresso Nacional o avanço de diversas proposições, como a alteração do Estatuto da Advocacia, que reforça a defesa das prerrogativas e da inviolabilidade dos escritórios de advogados e advogadas do país, aprovado no Senado Federal no mês de maio. São nossas homenagens à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu presidente nacional, José Alberto Simonetti. De fato, esse projeto consagra o comando constitucional em relação aos advogados. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei, que é justamente a Lei 8.906 de 94. Antes que essa reportagem chegue ao fim, Beto Simonetti tem um recado para você e para toda a advocacia. O que todos os advogados brasileiros e advogadas brasileiras querem da Ordem é a representatividade. É que a Ordem cumpra o seu papel institucional e não se afaste jamais do seu papel constitucional. Que a Ordem esteja presente em todos os grandes temas da sociedade, que a Ordem possa honrar a história de seus quase 92 anos, que possa conversar e dialogar com todos os atores do cenário político do Brasil, que possa conversar com todos os atores que dirigem os três poderes, para que a advocacia volte a ter protagonismo ou passe a ter cada vez mais protagonismo e relevância nas soluções dos temas nacionais. Então, eu acho que cada advogado quer isso, quer ter defendidas as suas prerrogativas, seus direitos, quer ser respeitada, quer ter
um Brasil mais livre, com uma democracia estável, e que nós possamos desenvolver e desempenhar a advocacia na plenitude daquilo que a lei nos permite. Eu acho que a segurança da profissão é o que mais nos aflige de perdermos. Então, essa segurança de poder sair de casa todos os dias, ingressar em nossos escritórios, tê-los invioláveis, poder com segurança ser a voz da sociedade perante a justiça brasileira e ter nossos direitos respeitados com a consequência da valorização da sociedade. Eu acho que é isso que todo advogado, toda advogada pretende ver a ordem fazendo. Eu diria a advocacia que tem esperança e que confie no nosso trabalho. É um trabalho feito com muito empenho, com muito carinho, com entrega de muito amor ao que fazemos, e eu tenho certeza que essa percepção de boa-fé a advocacia terá ao longo desse triênio. Então a pretensão é deixar um legado de muitos trabalhos, um legado de resgate à advocacia e, como disse e não canso de repetir, que a advocacia possa se dizer representada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse foi o OAB Entrevista, um programa especial produzido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Você também pode conferir os principais assuntos da advocacia e do judiciário nas nossas redes sociais ou no site do Conselho Federal, em oab.org.br. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até lá!